Nova política da Casa Branca vai impedir que imigrantes sem visto solicitem liberdade sob fiança. Aumentam casos de portadores de green card que são impedidos de voltar ao território após viagens. O condado de Miami-Dade encerra programa de estudos para provas de cidadania na Flórida. Moradores de Massachusetts sofrem as consequências de uma greve na coleta do lixo. E você vai conhecer a história de duas irmãs brasileiras que ganham destaque com a bola nos pés aqui nos Estados Unidos. Olá, boa noite. Boa noite. O governo norte-americano anunciou uma nova e polêmica medida: proibir imigrantes sem visto de solicitar liberdade sob fiança. Isso significa que os indocumentados podem permanecer detidos por meses ou até anos, até que tenham seu caso julgado. Os detalhes com Eliseu Caetano. O Serviço de Imigração dos Estados Unidos determinou que pessoas que foram presas por entrarem ilegalmente no país e estão em processo de deportação não vão mais poder pedir liberdade sob fiança. Com essa mudança na regra, os indocumentados podem ficar presos por tempo indeterminado até o fim do processo de expulsão do país. A nova medida gerou preocupação em advogados e também protestos de ONGs de direitos humanos. Eles questionam a nova política, alegando que ela viola o direito ao processo legal e também dificulta o acesso à defesa. Essa ordem deve afetar milhões de imigrantes, muitos deles latinos que já vivem no país há anos, possuem filhos cidadãos americanos e vínculos familiares. O que se vê é uma completa inobservância do devido processo legal, retirando dessas pessoas o direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista que as medidas são sumárias sem que eles possam ter todos os direitos de defesa. Isso certamente trará consequências desastrosas para as comunidades imigrantes. Essa é a mais recente decisão da Casa Branca para ampliar a capacidade de detenção e controle migratório, em acordo com a política de imigração do governo Trump de deportação em massa. A decisão, considerada extrema por defensores dos direitos humanos, deve ser contestada na Justiça nas próximas semanas. Organizações defensoras dos direitos humanos já estão se mobilizando para a tomada de medidas e questionamento da constitucionalidade das atuais regras. Nós não podemos nos esquecer que nós temos uma Constituição nos Estados Unidos que garante tratamento digno a todos que estão presentes nos Estados Unidos. E o devido processo legal, ele não pode ser quebrado por desejo do governo, esquecendo completamente a importância que a comunidade imigrante tem para a América. Aumentaram os casos de portadores de green card, ou seja, residentes permanentes que são impedidos de entrar nos Estados Unidos após viagens. A mais recente repercussão é de uma moradora de Vermont, que ficou detida na fronteira com o Canadá. Os casos retomam o debate sobre os riscos de sair daqui do país neste momento. O que começou com uma noite de diversão se transformou em caos na vida de Esther Tekeli e sua família. Going through a situation like this, it's really a nightmare. O irmão de Esther, Coco, diz que eles estavam participando de um casamento no Canadá, algo que já fizeram muitas vezes. Mas no caminho de volta para Vermont, foram parados na passagem de fronteira em Highgate Springs. And the officer was like, I think you guys are free to go except for Esther, she cannot live here. So then I could not leave my sister alone. Esther tem autorização de residência permanente nos Estados Unidos desde 2021, quando ela e a família se mudaram para Vermont. A titular de um green card trabalha e cuida de sua mãe, que tem a saúde debilitada. Quite frankly, inhumane and, in our view, unconstitutional. What's going on right now in the United States of America is. O advogado da família disse que Esther teria sido impedida de entrar no território norte-americano porque os agentes alegaram que só o green card dela não era válido. We dispute that gives them the right to detain somebody. A jovem já está presa há uma semana e o irmão dela teme pelo futuro. Ele diz conhecer diversos imigrantes que têm passado por situação semelhante. It's really hard, but I am trying to be strong, but to be honest, I'm not. Portadores de green card que estão entrando novamente nos Estados Unidos após um período de ausência e de viagem ao exterior devem se atentar ao seguinte:
a qualquer momento que você tem um contato com a imigração, eles podem fazer uma reanálise do seu processo imigratório. Você tem sim direitos constitucionais e não deve assinar nenhum documento apresentado mesmo por órgãos oficiais, já que os agentes imigratórios não estão designados para proteger os interesses de um indivíduo, e sim do governo. É imprescindível ter cautela, principalmente com postagens nas redes sociais, mas se atentar ao fato que portadores de green card têm o direito sim de entrar nos Estados Unidos e mesmo que detidos pela imigração, se defender de acusações de deportabilidade, mas já em solo americano. O programa de cidadania oferecido há anos pelo Distrito Escolar do Condado de Miami-Dade, no sul da Flórida, foi encerrado. A decisão pode impactar milhares de residentes permanentes que precisam do apoio preparatório para conseguir passar na prova de naturalização. O programa Fast Track to Citizenship era uma ponte para o sonho americano de muitos imigrantes. As aulas eram oferecidas em centros educacionais para adultos no condado de Miami-Dade e ensinavam como preencher o longo formulário de naturalização, além de preparar os estrangeiros para o teste de cidadania. A prova de 100 questões não é considerada simples e exige estudo. São perguntas de história, política e cultura dos Estados Unidos. O curso de cidadania chegou a ser gratuito e, mais recentemente, custava apenas $43 por trimestre. Agora, o programa foi cancelado na maioria dos centros estudantis e, hoje, apenas 2 regiões do condado oferecem as classes, Hialeah e Miami Lakes, mas não se sabe até quando. Com o fim do programa, muitos imigrantes perdem uma ferramenta essencial para concluir o processo de cidadania, o que pode afetar diretamente milhões de pessoas. Até agora, o Distrito Escolar de Miami-Dade não divulgou uma nota oficial sobre o corte do programa Fast Track to Citizenship. No Brasil, a corrida pelo visto norte-americano disparou depois do anúncio de reajuste de mais de 140% no valor da emissão. Com uma nova tarifa começa a valer a partir de outubro, os brasileiros tentam garantir esse documento antes do aumento. E por causa disso, as filas nos consulados americanos dobraram. Desde que o governo norte-americano anunciou o reajuste no valor do visto, que vai passar de R$1.000 para R$ 2.500, os consulados dos Estados Unidos no Brasil estão enfrentando uma verdadeira corrida contra o tempo. A cada dia, o número de pessoas em busca do visto cresce. Em São Paulo, o tempo de espera para agendar a entrevista para tirar esse documento subiu de 60 para 90 dias. No Rio de Janeiro, passou de 30 para 60. E em cidades como Recife e Porto Alegre, o prazo também dobrou. As agências de viagens confirmaram que estão orientando os clientes a anteciparem o pedido para evitar o novo custo que entra em vigor no dia 1º de outubro. A nova tarifa, chamada Visa Integrity Fee, só vai ser cobrada na totalidade se o visto for aprovado. A seguir, Senado aprova cortes de gastos propostos pelo Departamento de Eficiência Governamental. E a gente mostra quantos Estados Unidos já arrecadaram com a imposição de tarifas ao mundo. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional Record 15 no seu primeiro envio. Envios BR. Solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código Record 20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas a gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. Em uma votação noturna, o Senado aprovou os cortes de gastos propostos pelo Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE. Foram 51 votos a favor e 48 contra.
Entre os republicanos, 2 senadoras, uma do Maine e outra do Alasca, se opuseram à medida e levantaram preocupações sobre o potencial para consequências adversas. O projeto de lei prevê corte de 9 bilhões de dólares em verbas federais já aprovadas anteriormente pelo Congresso. Os valores seriam removidos dos programas da Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, a USAID, e da Corporação para a Radiodifusão Pública, que ajuda a financiar as redes NPR e PBS. Agora o pacote foi direcionado para a Câmara dos Deputados, que deve votar a medida até sexta-feira. Um levantamento apontou que em 4 meses de guerra comercial com países parceiros, o governo norte-americano já arrecadou 64 bilhões de dólares. Até agora, apenas a China e o Canadá retalharam as tarifas extras. A União Europeia e o Brasil seguem pressionando por acordos para evitarem medidas recíprocas. Segundo dados do Departamento de Tesouro, as tarifas alfandegárias impostas pelo governo Trump reforçaram os cofres públicos em 64 bilhões de dólares, um salto de quase 50 bilhões em comparação com o mesmo período do ano passado. A Casa Branca aplicou tarifas de 10% a todos os parceiros comerciais, além de 50% sobre o aço e alumínio e 25% sobre automóveis e peças. Economistas apontam que os países fracassaram em se unir para enfrentar coletivamente as ameaças dos Estados Unidos, e isso deixou espaço para que o governo norte-americano atacasse individualmente algumas nações. Na última semana, por exemplo, os produtos brasileiros foram incluídos nas sanções com tarifas de 50% por motivos considerados políticos. O Itamaraty busca um acordo, mas já sinalizou que pode usar a lei de reciprocidade. A União Europeia, o maior bloco comercial do mundo, divulgou uma lista de produtos americanos que também serão tarifados se não houver um acordo. Especialistas alertam que apenas a China e o Canadá retalharam o tarifaço e defendem que uma frente unida de países poderia frear a guerra comercial, ameaçando setores estratégicos norte-americanos, como o de tecnologia, agricultura e indústrias. A última vez que o mundo enfrentou uma guerra comercial desse tipo foi entre 2 guerras mundiais, e os efeitos foram devastadores para o comércio internacional. O ganho relacionado às tarifas do presidente americano, que ele tanto fala, talvez os impactos positivos da tarifa para a economia americana talvez não seja tão positivo assim no longo prazo. O que significa que todos esses bilhões de dólares que os Estados Unidos vem arrecadando até o momento talvez não se traduza numa produtividade da economia americana, já que os Estados Unidos quer incentivar empresas a se instalarem nos Estados Unidos e produzir nos Estados Unidos. Então, esses bilhões de dólares que estamos observando na economia americana advindo dessas taxações não significa que o comércio global está bombando, significa o tamanho do peso das tarifas em cima do bolso do consumidor e também, claro, em cima do orçamento das companhias. Em Washington, D.C., o governo dos Estados Unidos reagiu às críticas feitas pelo presidente Lula em entrevista a um canal norte-americano e também respondeu às perguntas do repórter Matias Brotero sobre possíveis caminhos para uma negociação entre o Itamaraty e a Casa Branca. Em entrevista coletiva aqui na Casa Branca, questionei a porta-voz do governo americano sobre as declarações do presidente Lula e sobre em quais áreas haveria abertura para uma negociação entre Brasil e Estados Unidos. Brazil's President Lula recently said that President Trump was elected to govern the United States and not to act as the emperor of the world. And he also emphasized that Brazil is open to negotiation. I'd like to hear what you have to say about it. A porta-voz do governo me disse: o presidente Donald Trump certamente não está tentando ser o imperador do mundo. Ele é um presidente forte dos Estados Unidos e também é o líder do mundo livre. Mais cedo, em entrevista à âncora da CNN, Cristiane Amanpour, Lula disse que Donald Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, não para atuar como imperador do mundo. Lula reforçou também que o Brasil está aberto a negociar com os americanos. What areas are currently open to negotiation in the light of the 50% tariffs that were announced? Questionei a porta-voz do governo americano sobre em quais áreas haveria abertura para negociação entre Brasil e Estados Unidos. Caroline Leavitt não deu detalhes, mas me disse que há anos empresas americanas de tecnologia e inovação têm sido prejudicadas pelas regulamentações digitais do Brasil e pelo que chamou de fracas proteções de propriedade intelectual. De acordo com a porta-voz, a tolerância à extração ilegal de madeira e outras práticas ambientais
coloca produtores, fabricantes, fazendeiros e pecuaristas americanos em desvantagem competitiva. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, novos confrontos foram registrados na Síria entre grupos étnicos, apesar do cessar-fogo anunciado pelo governo de Damasco. E Israel ameaçou com novos ataques para defender a minoria drusa. Os detalhes com Vitor Larregina. Grupos beduínos voltaram a atacar a minoria árabe drusa no sul da Síria. A ofensiva acontece mesmo depois do governo de Damasco anunciar um cessar-fogo na região. Os beduínos alegam que a trégua se aplica apenas para as tropas do regime sírio. O presidente interino do país, Ahmed al-Sharaa, declarou que a proteção dos drusos é uma prioridade do governo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu defendeu que a região onde se concentram os drusos, no sul da Síria e próximo da fronteira com Israel, seja desmilitarizada. E não descarta novas operações militares na Síria se a minoria árabe for ameaçada. Na faixa de Gaza, as negociações para um cessar-fogo tiveram avanços. O governo israelense aceitou diminuir a presença militar no território durante a eventual trégua de 2 meses. E segundo a imprensa do Egito, o grupo terrorista Hamas concordou com as condições. O exército israelense anunciou hoje que um comandante do Hamas e outros 2 terroristas foram eliminados em um ataque na semana passada. Os 3 teriam participado da invasão do território israelense nos ataques de 7 de outubro de 2023. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. No próximo bloco, tentativa de roubo e sequestro é gravada por câmeras de segurança na Flórida. E tem todos os detalhes sobre a greve da coleta de lixo em Massachusetts. No Canadá, as autoridades investigam o caso do sequestro de um avião de pequeno porte. Tudo aconteceu na terça-feira no Aeroporto Internacional de Vancouver, mas só agora esses detalhes vieram à tona. O mais chocante é que as autoridades só perceberam que um avião particular havia sido sequestrado quando a aeronave já estava voando de forma descoordenada, fazendo fortes inclinações e círculos. Isso no espaço aéreo próximo ao aeroporto. Na sequência, o avião pousou e foi interceptado pela polícia na pista. Um homem que pilotava a aeronave foi preso na hora. As autoridades ainda não divulgaram mais detalhes desse caso. Disseram apenas que seguem as investigações. Por causa do sequestro, todos os voos chegaram a ser suspensos por questões de segurança. E a tentativa de sequestro de uma mulher da Flórida foi gravada por câmeras de segurança de um estacionamento. Esse caso aconteceu em San Agustín, uma das mais turísticas regiões daqui do estado. Segundo a polícia, o criminoso roubou a loja e tentou levar a funcionária à força. É um tipo de crime extremamente raro nos Estados Unidos e sempre que acontece choca todo mundo. Em plena luz do dia, um bandido tenta sequestrar uma mulher. Segundo a polícia, Theodore Tundidor, de 31 anos, é uma pessoa em situação de rua que roubou esta caminhonete em Jacksonville e dirigiu até a cidade de San Agustín, onde estacionou em frente a um Walmart e começou a roubar diversos itens. Depois, foi até uma smoke shop e pegou mais mercadorias. Na saída, tentou sequestrar a funcionária da loja. A mulher lutou contra o criminoso, conseguiu escapar uma vez, mas ele pegou ela de volta, segundo as testemunhas. Essa mulher, que viu tudo, gritou para assustar o homem e ajudou a vítima a fugir pela segunda vez. Então elas ligaram para o 911. Minutos depois, o bandido foi localizado e preso. Ele enfrenta agora acusações de furto de automóvel, direção sob influência de substâncias, sequestro, assalto e fuga da polícia. No Arizona, policiais finalizaram um delivery de pizza depois que o entregador foi preso. E tudo foi flagrado por câmeras. Eles bateram na porta da cliente, que aparece assustada. Então eles explicam que o rapaz que trabalhava como motorista do Grubhub foi preso enquanto estava a caminho para completar o pedido. A mulher ficou chocada com a informação e os agentes explicaram que a detenção foi por uma série de violações como excesso de velocidade e direção imprudente. Durante a prisão, os policiais encontraram o pedido de pizza e decidiram não deixar a cliente na mão. No fim das contas, a mercadoria chegou intacta e quentinha e a cliente ficou agradecida.
Paralisação dos coletores de lixo já atinge mais de 20 cidades nos Estados Unidos. As regiões mais afetadas são em Massachusetts, Pensilvânia e Califórnia, que já enfrentam ameaças à saúde pública. A greve já dura 2 semanas e não tem prazo para acabar. Enquanto empresas e sindicatos não chegam a um acordo, o lixo vai se acumulando nas ruas, afetando comunidades e regiões onde moram vários brasileiros. Além de cidades de Massachusetts, áreas da Pensilvânia e Califórnia também enfrentam paralisação no serviço de coleta de lixo. São mais de 15 mil funcionários que cruzaram os braços. Eles exigem melhores condições de trabalho, benefícios e reajustes salariais de até 5% para acompanhar a inflação. O lixo acumulado representa uma ameaça direta à saúde pública e ao meio ambiente, especialmente em áreas urbanas, onde pode resultar em proliferação de ratos, insetos e resultar em doenças. As empresas responsáveis pela coleta chamaram a greve de ilegal e prometeram recorrer à justiça. Depois do intervalo, formação no Golfo do México coloca milhões em risco, principalmente na Louisiana. E você vai conhecer a história de 2 irmãs brasileiras que ganham destaque com a bola nos pés aqui nos Estados Unidos. Vinte estados norte-americanos estão tomando ações legais contra o governo de Donald Trump. O grupo acusa a Casa Branca de colocar vidas e propriedades em risco ao encerrar um programa fundamental de prevenção de desastres. A nova ação judicial apresentada ontem afirma que a Agência Federal de Gestão de Emergências fechou ilegalmente o programa Construindo Infraestrutura e Comunidades Resilientes, tudo sem aprovação do Congresso. O programa foi lançado em 2018, durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, e financiava quase 2.000 projetos para ajudar comunidades a lidar com tempestades naturais. Essa medida economizou mais de 150 bilhões de dólares aos contribuintes. Mas a Casa Branca encerrou o programa da FEMA em abril, chamando-o de desperdício e de caráter político. A ação na justiça ocorre em meio a uma série de eventos climáticos extremos nos Estados Unidos e ao mesmo tempo em que o governo Trump interrompeu o trabalho de um novo banco de dados que alertava os moradores do país sobre o risco de inundações relâmpago. As pesquisas também ajudavam as pessoas a entender seus riscos, proporcionavam uma economia significativa de custos e ajudava a prevenir mortes. A costa do Golfo se prepara para chuvas fortes e inundações provocadas por um grande sistema tropical. Na rota dessa tormenta estão milhões de pessoas em todo o sudeste do país. A tempestade representa graves riscos para a população na área norte do Golfo, principalmente em Louisiana. As autoridades alertam que essas tempestades previstas são fortes e podem ser de longa duração, atingindo as mesmas áreas repetidamente, inundando os mesmos pontos dia após dia com vários centímetros de chuva. O Centro Nacional de Meteorologia diz que é improvável que esse sistema se transforme em um furacão, mas ainda assim ele pode provocar estragos significativos. Toda essa região está sob alerta, tanto para chuvas fortes quanto para rajadas de vento e mar agitado, isso até sexta-feira. Vamos dar uma checada agora no tempo, na previsão, hora da meteorologia, gente. Lá em Boston, sol entre nuvens, mas chove com trovoadas em Nova York e também na capital. Máxima perto de 90 em toda essa área do país. Já em Atlanta, a previsão é de sol entre nuvens, máxima bate 99. Na Flórida continua o tempo instável, assim como em New Orleans, onde a máxima não passa de 95. Em Houston, a gente tem trovoado ao longo do dia também com máxima de 96. San Antônio, a gente tem sol brilhando forte ao longo do dia com máxima de 99. Em El Paso, 102 graus, bastante calor nessa região. Phoenix, sol forte também, máxima de 109. Las Vegas, máxima de 105. Não tem previsão de nuvens ao longo do dia nessa região. E São Francisco, ventania por todo o dia. E uma tempestade de raios matou pelo menos 2 pessoas e deixou outras 14 feridas em diferentes regiões de New Jersey. O caso mais grave aconteceu durante uma competição infantil de arco e flecha ao ar livre. Este foi o local atingido pelo raio, uma área cercada por árvores. Na hora da competição de arco e flecha, à noite, não estava chovendo, apenas havia o clarão dos raios, até que um dos relâmpagos atingiu em cheio um grupo de pessoas. They took a pretty good tumble, and of course, you know, they're crying, and the mothers and fathers are
delirious. Este funcionário do clube de arqueria disse que todos levaram um tremendo susto e que foram jogados longe em uma queda forte. Um homem de 65 anos morreu e várias outras pessoas foram levadas ao hospital. Um torneio de golfe também foi alvo da tempestade de raios. Um jogador de 28 anos foi atingido por uma descarga elétrica intensa. Simon John Mariani não resistiu aos ferimentos e morreu. No verão é quando as tempestades de raios costumam acontecer com maior frequência por causa da instabilidade atmosférica. Os estados que mais registram incidências dessas tormentas de relâmpagos são Flórida, Texas, Louisiana, Mississippi e Alabama. A região de New Jersey tem frequência moderada dessas descargas elétricas. Agora vocês vão conhecer a história de duas irmãs gêmeas brasileiras que estão brilhando nos gramados dos Estados Unidos e são apontadas como promessas do futebol feminino. Pois é, com apenas 12 anos de idade, ela já mostra um talento impressionante com a bola nos pés. A Carla Marinho conversou com exclusividade com essa dupla. Olha só. Na casa da família Vieira, o talento veio em dobro. As gêmeas dividem muito mais que roupas e o quarto. As meninas também compartilham a paixão pelo futebol. As cariocas Alice e Maite Vieira são duas promessas do esporte nos Estados Unidos. Hoje, com apenas 12 anos, elas já acumulam títulos, prêmios e, claro, muitos olhares atentos. Elas jogam no tradicional time de Boca e ainda fazem parte da seleção da Flórida. Mas não para por aí. Elas também fazem parte de um programa referência em formação de atletas nos Estados Unidos. No futebol, a gente ganhou vários torneios muito importantes para o nosso time, que nem o torneio da Disney, o Wellington Cup, que a gente ficou um ano para cima, e a gente ganhou a Liga 24-25 do ECNL-RL. Em relação para o futsal, a gente ganhou bastante troféus, mas o mais importante foi o nacional, que a gente jogou o último ano em Orlando. O talento nato, mas individual, é o que mais impressiona os técnicos. Alice é ambidestra, joga como volante, meia e até zagueira. Ela foi eleita a melhor defensora do ano 2023 e 24 e 2024 e 25 pela escola. Maite é canhota, versátil, brilha como lateral ou meia. Já foi eleita também como melhor do ano em 2021, 2022 e agora de novo, 2024, 2025. Meus ídolos do futebol são Messi, Ronaldinho Gaúcho e Marta. E os meus ídolos de futebol são Kaká e Alexia Putellas. E foi na terra das oportunidades, onde o futebol feminino é muito valorizado, que elas descobriram o talento com a bola. Nós viemos para os Estados Unidos no ano de 2018 e desde então a gente fez inscrição delas em escolinhas de futebol aqui. A Alice e Maite, elas são apaixonadas pelo que elas fazem e acho que por isso o desempenho delas cada vez está crescendo mais. Agora, as gêmeas constroem um legado em terras estrangeiras para um dia defenderem a seleção brasileira. Nosso sonho para realizar no futuro é jogar pelo time nacional do Brasil e participar na Copa do Mundo. Que demais, todo o sucesso do mundo para elas, né, Ruth? Com certeza. Bom, e o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente espera vocês na próxima edição. Você fica agora com mais um capítulo de Paulo, o Apóstolo.